Olá a todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho das nossas mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do seu mentor, Emmanuel. E dando continuidade, hoje nós temos o tema Entre os Cristãos, é a lição 155, que vamos conversar um pouquinho com vocês, podendo falar em cima de um estudo e o entendimento que Emmanuel traz para todos nós de um trecho do Novo Testamento que ele sempre traz como abertura do tema que ele quer explanar. Então, agradeço a todos pela parceria, por estar conosco nessa trilha da Seara do Bem, da Seara Espírita, falando sempre em nome de Jesus. Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela para que possamos acompanhar. Então, sejam todos bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, mais uma vez, repetindo o nome do nosso livro, Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Paulo Carapiá. Agradeço a todos que estão sempre aí curtindo as nossas postagens, os nossos temas, que seguem o Frei Anselmo e que contribuem com todas as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Então, minha gente, vamos ao nosso tema. Então, como eu disse, a lição 155, entre os cristãos. Mais uma vez, lembrando a todos a importância de seguir as nossas redes sociais. O canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo visa divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Nossos conteúdos são referentes ao Espiritismo, que são descritos nos livros do codificador Allan Kardec e baseado em todos os evangelhos. Então, o que eu peço para vocês? Ajude-nos a divulgar o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e todo o seu trabalho. Siga-nos em nossas redes sociais. Se inscreva mais uma vez nos nossos canais, aquele que ainda não se inscreveu, para que não perca nenhuma das novidades e das nossas atualizações. Deixe sim seus comentários que nós vamos ver, curta o vídeo, ative o sininho lá para receber o aviso sobre os novos vídeos e também, por que não, se gostou, compartilhe com seus familiares e amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Divulgar a doutrina espírita é uma linda forma de caridade. Então, vamos iniciando a nossa conversa de hoje e convido a todos a uma pequena prece de iniciação. Deus Pai, querido Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, que nos acompanham, que nos intuem, que nos dão guiança no dia a dia, que possam estar conosco hoje e sempre, nos auxiliando e fazendo com as suas orientações para que possamos seguir os melhores caminhos. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos começar com o tema do Evangelho, que Emmanuel sempre traz. E o tema que ele traz é um trecho bem pequenininho, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 43. Mas entre vós não será assim, palavras de Jesus.
Então, eu vou tentar trazer no contexto da Bíblia aonde exatamente está esse trecho do Evangelho de Marcos. Acompanhe comigo. Os chefes devem servir. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, esse trecho é de quando Jesus falava do maior de todos. Por quê? Trazia-se ali uma discussão entre os discípulos, porque Tiago e João, através de um questionamento da própria mãe deles, queria que Tiago e João sentassem no reino de Deus, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo de Jesus. E os outros realmente sentiram aquilo, né? De certa forma, talvez houvesse ali entre eles aquele que quisesse ser maior entre eles, né? Então Jesus trouxe essa mensagem. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabei que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. Então, Jesus estava trazendo o contexto humano, né, das pessoas. E ele sempre fazia essa contrapartida com o reino espiritual, com a edificação espírita, do espírito de cada um. Então, vemos que governar as nações dominam os seus grandes e as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que entre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. É o exemplo que Jesus dava dele mesmo, sabendo que os grandes da terra, os reis, levando até o contexto lá dos romanos, por exemplo, César. César tinha um monte de servidor, um monte de gente que andava atrás dele, tendo ele como um ídolo. Mas o que, que era esse ídolo? Era um ídolo forçado, porque ele mandava em tudo, ele tiranizava realmente. E Jesus, ele veio trazer o contraponto justamente que, ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. Então, é quando ele diz que ele veio para servir. E assim fazendo, como todos nós conhecemos, ele ganhou seguidores, seguidores da pureza de coração e de amor, não ao contrário dos reis e de outros grandes na terra, como assim eram chamados, simplesmente levando por conta o lado material. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. É a lição que Jesus trazia a todos os discípulos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Então, esse trecho aqui que está na Bíblia, em que Emmanuel trouxe esse trecho pequenininho, lá do versículo 43, entre vós não será assim, vamos entender agora o entendimento que Emmanuel traz para todos nós nessa lição. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que desde muito tempo existe aqui, com esse pensamento material que todos nós temos, em pedir favores celestes, até remontando tempos muito antigos, quando ainda era o politeísmo, né? Havia vários deuses de acordo com as intempéries da natureza, o trovão, a chuva, as tempestades e tudo mais, se tinha vários deuses. E assim se proclamavam os favores celestes, as trocas
pedindo por isso, por aquilo, fazendo sacrifícios. Então, a humanidade assim vinha crescendo. Então, desde as eras remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Em muitos filmes nós vimos aí rituais em que se ofereciam sacrifícios aos deuses em troca de alguma coisa. Então, Emmanuel inicia assim: nos tempos mais antigos, recordava-se a providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Ou seja, não queria falar, mas ainda assim, ainda hoje somos assim. Quando recordamos de nos encontrarmos com Deus, eu acho que muitas vezes nos nossos momentos de bonança, da nossa felicidade, a gente não se entrega tanto às preces, tanto às lembranças de agradecimento, mas sim, nas ocasiões dolorosas e nas ocasiões mais graves das nossas vidas, a gente se lembra desse Pai maior, desse Criador, e pedimos para que eles olhem para todos nós. Então, desde os tempos mais antigos já se ocorria isso. Talvez muito mais, talvez hoje, né, na era cristã e principalmente no tema de hoje, falando entre os cristãos, gente, cristãos somos todos nós. Nós que seguimos o Cristo, que devemos, gente, ter o Cristo na nossa vida. Nós não somos chamados cristãos à toa. Cristão é aquele que segue o Cristo. Segue o Cristo não só da palavra. Ah, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Não, é que segue o Cristo na sua exemplificação, nos seus ensinamentos. Então, principalmente nós que somos cristãos, é que devemos recordar de nos ligarmos ao Pai constantemente, não só nas ocasiões dolorosas e graves, mas nas horas de bonança, de felicidade também. Vamos seguir. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos em surgindo calamidades públicas. Então é isso, a história de procurarmos esse Pai, esse Cristo, esse Deus, somente quando queremos alguma coisa, quando queremos um plantio que dê muitos frutos, que as plantações se edifiquem, se cresçam, que a tempestade não venha, que não estrague tudo. Ou seja, esse troca-troca, que também até hoje ainda fazemos, o quanto não pedimos para a espiritualidade o tempo todo, e principalmente nesses momentos em que queremos algo, porém, nós ligamos muito isso aos bens materiais, pedindo sempre as questões do nosso bem material, quando queremos para nós. E, no entanto, não é isso. Nós temos que nos ligarmos ao nosso Pai em todos os momentos, para que possamos, com os ensinamentos que o Mestre nos deixou, nos edificarmos moralmente, trazendo a nossa pureza espiritual. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. Então, quando estava tudo uma maravilha, era Deus que estava mandando. Deus está sendo bom para a gente. Deus está sendo bacana. Olha só que boa colheita que nos deu. Olha como estamos todos felizes. Então, Deus era compreendido nessa situação. A tempestade purificadora
pertencia aos gênios perversos. Então, quando acontecia as coisas que não eram da maneira com que materialmente imaginávamos que deveria ser, nós ligávamos não a Deus, nós ligávamos aos gênios perversos. Nós não sabíamos entender que tudo faz parte da natureza e que temos que passar por as dificuldades, porque as dificuldades é que fazem com que cresçamos moralmente, espiritualmente, que possamos entender melhor a vida, que tenhamos resignação. Então, Deus tem que ser lembrado constantemente, nos tempos bons e nos tempos ruins. Todo tempo temos que estar com Deus. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. Quando Cristo veio falando dessa doutrina de amor, ensinando a todos nós, como os evangelhos nos mostram, que devemos ser humildes de coração, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Quando esses ensinamentos vieram a todos nós, foi inaugurada uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho e o seu exemplo. O seu exemplo, o martírio, a sua palma de vitória. Então, o Cristo veio trazer uma nova época, falando de amor, o trabalho e o seu exemplo, justamente porque se ele foi chamado de rei, porque o reinado dele não veio por superioridade, mas veio por exemplo, veio por atitudes. E temos que lembrar, minha gente, que nós vivemos em um grande cooperativismo que Jesus chamou a todos nós. Então, tudo que o Mestre nos deixou, falando de amor, de caridade, humildade, com a exemplificação do seu trabalho, o martírio, que foi o exemplo que ele deu a todos nós. E por isso que ele chegou até hoje, e até hoje ele está conosco, sem precisar tiranizar ninguém, somente falando de amor. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu. Ou seja, não são os nossos pedidos, as nossas trocas, as nossas promessas, mas e sim a nossa oferta de sentimento, a nossa oferta de valores. O que temos a oferecer ao nosso Pai é a nossa oferta de sentimento e de valores. Essa é a verdadeira oferta que temos que dar. Ou seja, com as nossas ações, as nossas atitudes de benevolência, as nossas atitudes que foram ensinadas pelo Mestre. Então, isso sim devem ser as nossas ofertas. Mas o esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida, como eu vinha dizendo, nós temos que estar ligados a esse Pai maior, ligados à nossa edificação no dia a dia, à nossa edificação a cada minuto, procurarmos estar fazendo o nosso melhor em todos os momentos. Nos momentos de calma, sim, agradecendo, tendo mais confiança, tendo alegria. E nos momentos da tempestade,
que possamos acreditar, ter esperança, confiança e principalmente fé nesse nosso Pai maior. Nas horas de bonança, que possamos não nos perdermos com orgulho, com vaidade, com egoísmo. E nas horas de dificuldade, que possamos procurar acreditar no Pai, procurar a nossa autoconfiança, não nos desesperarmos com as situações. Como o Chico falava, tudo passa, tudo passa. Que possamos nós fazermos primeiro o nosso melhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, do título Meu Reino Não É Deste Mundo, vem uma descrição, não trouxe o trecho todo, mas falando da realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem. Quando Jesus falava da pluralidade dos mundos, de todas as existências, e vem uma explicação. A realeza terrena acaba com a vida. Então, esses que são grandes na terra e que procuram essa grandeza, que querem ter muitos a lhes servir, quando a vida acaba, essa realeza acaba. Mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. São as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais. São as nossas lembranças que vão ficar, assim como a do Mestre Jesus. Estão aí até hoje conosco e, graças a Deus, nos ensinando. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Com certeza, minha gente, com certeza. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Até adiantei essa frase antes de aparecer aqui. Então, voltando à explicação de Emmanuel. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, ou seja, ligados ao nosso lado simplesmente material, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primeira, essencial, entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Eu trago de um outro trecho, não do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz o seguinte: querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Estatuto sublime no Evangelho, tudo que está no Evangelho. É forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo primeiro. É um pedido de movimento, um pedido de ação da nossa parte, para que possamos, minha gente, mudarmos os rumos da nossa vida. É preciso sempre lembrarmos, eu gosto muito de repetir isso, porque eu acho que é uma boa reflexão para nós. Como queremos estar daqui a 6 meses? Como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se eu quero estar bem, com saúde,
se eu quero estar bem relacionado com meus próximos, meus familiares, com meus amigos, que eu possa estar vivendo bem, eu preciso iniciar essa mudança hoje, não é amanhã. Amanhã eu não consigo fazer nada, amanhã ainda vem. Não é o ontem já foi. É o hoje, é o agora. Nós temos que começar a mudar isso agora, de acordo com o que nós queremos para as nossas vidas no futuro. Que possamos pensar nisso, nas nossas reflexões diárias, o que podemos fazer amanhã melhor do que eu não consegui fazer hoje. E assim todos os dias das nossas vidas, que possamos cada dia tentar fazermos melhor. Sim, sabemos que nós já estamos na nossa melhor versão, mas essa versão ainda pode ser melhorada. Tenhamos certeza disso. Então, convido a todos, encerrando a nossa conversa de hoje, para que possamos, todos juntos, entrelaçar nossas auras com toda a nossa melhor harmonia, nossas melhores vibrações de amor, elevando essas vibrações a todos aqueles necessitados de toda a humanidade, a todos que sofrem no corpo físico, que sofrem no corpo espiritual, a todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflito, que a luz do amor possa elevar a todos os corações, principalmente esses governantes, para que a paz e o amor prevaleça entre todos. Vibremos pelo Brasil, por todos os lares de acolhimento de idosos, de crianças, aos presídios, hospitais. Vibremos por todos os nossos familiares, amigos, e vibremos pelos nossos mentores, nossos benfeitores, para que sejam fortalecidos e continuem sempre nos amparando, nos intuindo e nos dando guiança. E vibremos por nós mesmos. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos, obrigados por me acompanharem até aqui, por dedicarem um tempinho do dia de vocês para ouvir um pouquinho do nosso tema de hoje. Mais uma vez, eu insisto porque é necessário para nós do Frei Anselmo, para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Nós estamos, nós temos o nosso site, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram e no YouTube, onde você me assiste. Tem um QR Code na tela, se você quiser nos seguir. E vamos então agradecendo em uma prece final por essa oportunidade. Agradeço a companhia de todos vocês. Desejo que todos passem bem, fiquem com Deus. Procurem leituras edificantes, lugares edificantes, boas vibrações. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de todos nós. Minha gente, então mais uma vez agradeço a paciência de vocês.